Se você já comprou monitor gamer alguma vez na sua vida, com certeza você já viu lá aquela paradinha escrito compatível com G-Sync. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe o que é o G-Sync? Você sabe para que serve o G-Sync? Ou melhor, se você já sabe todas as respostas das perguntas anteriores, você sabe como usar o G-Sync da forma correta? Bom, eu também não sabia e foi por isso que eu fiz esse vídeo hoje. Então, se você quer saber como utilizar o G-Sync da maneira correta, ou então entender para que ele serve, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal que tem vídeo novo 3 vezes na semana, então bora pro vídeo. Bom, o vídeo que a gente vai ver aqui hoje é You are using G-Sync wrong, probably, tá? A tradução livre aqui seria você está usando o G-Sync erradamente, sei lá, da maneira errada, e aí entre parênteses provavelmente. É um conteúdo gringo, tá? Eu vou deixar as legendas automáticas do YouTube já ligadas, ativadas. Porém, se eu sentir que ela errou em algum momento ou sentir a necessidade de traduzir de uma maneira mais explicada para vocês, podem ficar tranquilos que eu vou pausar aqui e explico junto com vocês, beleza? Então, vamos lá, bora assistir esse vídeo. Okay, there are lots of misconceptions about G-Sync, FreeSync and V-Sync, especially when it comes to how to set everything up for the lowest latency possible. Some people say you should never turn on any type of sync for competitive games, or else you increase your latency. Isso aqui é verdade, hein? Mano, quem nunca já viu um vídeo sobre como otimizar o máximo possível o seu computador, seja desde os periféricos até o seu monitor, até o seu próprio computador mesmo, quem nunca, tipo, quis extrair o máximo de performance possível que o seu PC gamer, o seu setup gamer tem para te oferecer. E aí, sempre que você vai lá e olha os vídeos sobre, né, otimização, sobre FPS, sobre latência, sobre extrair o máximo de performance, todos esses vídeos, todos eles falam para você desativar qualquer tipo de sincronização. E o G-Sync nada mais é que um tipo de sincronização que já vem própria do teclado, tá? Que já vem própria do monitor. Então, cara, eu particularmente eu já vi tipo milhares de vídeos desses assim sobre tipo otimização, extrair o máximo de potencial da sua máquina e tal, e todos eles mencionam o G-Sync estar desligado. Mas vamos ver aqui o que ele vai explicar pra gente, né? Se o G-Sync de fato é útil ou então ele é útil em outras situações. Enfim, eu tô curioso para saber como que ele vai aplicar o G-Sync da maneira correta aqui, se vai aplicar para pessoas gamers, né, para pessoas que jogam. Enfim, vamos ver. Any type of sync causes slight input lag, so don't use any syncs if your GPUs are strong enough. And you basically just want to look for any settings that has the word sync in it. So for example, I have a setting called FreeSync. I make sure I uncheck that. Some say you should. Aqui ele botou a tradução, né? Deu sincronização gratuita. Só que no caso o FreeSync, se eu não me engano, ele é o da AMD. O G-Sync é a tecnologia compatível com a NVIDIA, que alguns monitores já vêm com G-Sync, e ele é próprio da NVIDIA, e se eu não me engano, o FreeSync é o próprio, né, compatível com placas de vídeo AMD, né, as placas de vídeo Radeon. Could enable both G-Sync and V-Sync at the same time, and some people say you should never even think about enabling V-Sync because it will increase your latency by a lot. Now, I don't recommend using V-Sync. Não, o V-Sync é muito zoado, mano. O V-Sync é zoado, cara. Pra quem não sabe, né, isso eu não sei o que ele vai explicar, se realmente é bom, se não é, se é ruim, mas o V-Sync é uma parada que eles usam pra, tipo, capar o FPS, entendeu? Pra fazer ele não subir nem descer, ficar naquele FPS que é de acordo com a taxa de atualização do seu monitor, cara. E pô, eu sempre desativo isso, porque pra mim não faz sentido. Isso aumenta muito o input lag da máquina, do PC e tal. Eu acho que não faz o menor sentido usar V-Sync. Será que tem algum jeito de usar o V-Sync da maneira, sei lá, correta? Because it will always lead to higher input delay. Turn this trash off. And you know, the tricky part is there's some truth about each of these statements. You can definitely increase your latency a lot with the wrong settings. Poorly configured, G-Sync can easily double or triple your end-to-end latency, but this is the worst. Aí, ó. Beleza, ó, tá vendo? Se usar o G-Sync da maneira errada, se configurar, tipo assim, sei lá, deve ser a configuração padrão, provavelmente. Ele aumenta a latência.
Mas se você usar ele da maneira correta, ele diminui a latência? Nossa senhora, tô curioso, velho. Case versus best case kind of comparison, and there's definitely more nuance to this. I've measured a lot of different settings combinations, and we're gonna go over the settings you should be using. Não tem nem como falar que ele tá roubando, né? Olha o equipamentozinho que ele tá usando pra testar a latência do monitor, cara. Esse aqui é caro pra caramba, um equipamento desse, e ele mede certinho a latência do monitor. Então, bom, é um conteúdo com procedência, tá? Inclusive eu adoro esse canal aqui, ele sempre faz conteúdos de qualidade, já teve até alguns que eu reagi aqui no canal. Ele sempre traz conteúdo bom, assim, bem feito, com propriedade e tal. Ele sempre faz todos os testes necessários quando preciso. Using, and the settings you should absolutely avoid in a minute. But why do you even want to use Adaptive Sync in the first place? Well, Adaptive Sync, aka G-Sync or FreeSync, depending on which brand of GPU you're Aí, using, o que eu falei antes. syncs your monitor and your graphics card. And that has some key benefits. I'm using a NVIDIA GPU and my setup is not configured to use G-Sync right now, so both my monitor and my PC are putting out frames as fast as they can. The monitor is doing 240 Hz and the GPU is pushing roughly double that in FPS. So I'm getting a lot of so-called tearing. The GPU just spits out a new frame whenever it's ready and the monitor just can't keep up. It often gets a new frame mid-refresh and then just abandons the old frame and continues with a new one. So with each monitor refresh, I'm getting a mix of older and newer frame pieces, which sometimes can look like the image is torn apart. Visually, that's not ideal. In-game, this happens multiple times per second and the end result. Que doideira. Quando a placa de vídeo empurra mais FPS do que o seu monitor pode ver, você tá vendo meio que uma mistura entre a imagem antiga e a imagem nova. Que loucura, velho. Deve ser aí que o G-Sync entra, né? Porque o G-Sync ele meio que ele deixa junto, sabe? Vocês vão entender. Deixa eu rolar aqui. Often looks kind of similar to compression artifacts. Definitely not something that's pleasing to look at. But still, lots of people play their competitive games this way, because in theory, this gives you the lowest latency possible. The monitor just displays whatever the GPU has ready at the given moment, which intuitively sounds like this would give you the lowest latency possible. In contrast, Adaptive Sync implies that the GPU has to wait for the monitor to finish a frame, or the other way around. So it's easy to see where the idea comes from that Adaptive Sync increases your latency. And you'll definitely increase your latency if you're using pure VSync. Historically, this was the only option to sync the monitor and GPU, but this typically adds quite a few milliseconds of additional latency compared to just running uncapped FPS and default settings with every kind of sync turned off. But actually, in Overwatch, the default settings with everything turned off don't get you the lowest latency you can get. You can easily cut that down by a few milliseconds, even with G-Sync on. And there are two ways you can configure G-Sync that both result in a low end-to-end latency. What you do not want to do is cap your FPS at the max refresh rate of your monitor. Unfortunately, that's still something that's being recommended a lot online, like a 240 FPS cap for a 240 Hz monitor and so on. Don't do that, please. You're not actually going to be using G-Sync or FreeSync that way. A cap at Isso aí é doideira. Eu também nunca faço isso. Também não façam isso, pessoal. Pelo amor de Deus. Independente de quantos FPS seu PC empurre, independente de quantos FPS, quantos Hz o seu monitor mostrar para você, né? Por exemplo, eu tenho um de 360 Hz aqui. Não faz sentido nenhum eu capar, né, dentro do jogo a 360 FPS, para que não passe desse limite. Não faz sentido nenhum, cara. Por favor, não façam isso. The maximum refresh rate is not low enough to ensure that the FPS stay inside of the Adaptive Sync range all the time. You will see tearing in this case, at the very least at the bottom edge of your monitor. To get rid of that, some people recommend that you enable VSync in conjunction to G-Sync. And while it is true that this eliminates tearing completely, that VSync part is a bit tricky. G-Sync is on right now, and you notice that enabling VSync automatically caps the FPS to the maximum refresh rate of the monitor, or just a frame below that, like 239 FPS here on my 240 Hz monitor, without even using an FPS limiter. So it worked, right? Well, the tricky part is that this is actually just like using pure VSync without G-Sync.
and you might be running these settings without even knowing that. But you can see that in the latency numbers. It's about 25, 26 milliseconds of latency, no matter if G-Sync is on or off. So G-Sync did not help here, and configured like this, it is just as bad as using pure V-Sync. And that's because G-Sync is basically acting like V-Sync in this configuration. In order to actually use G-Sync as intended, and in order to avoid the latency penalty, you have to make sure that the FPS stay inside of the adaptive sync range of your monitor, so that G-Sync actually kicks in. The simplest, most convenient way to do this is by just enabling NVIDIA Reflex inside the game. If G-Sync and V-Sync are on, enabling Reflex acts just like an FPS limiter. Reflex on plus boost is typically the setting you want to run. And this will get you very low latency G-Sync. Now, on a 240Hz monitor... Ah, você tem que usar o Reflex mais Boost, mais G-Sync, mais V-Sync ativados. E você, além disso, precisa que o jogo que você esteja jogando empurre esses FPS que sejam a mesma taxa de atualização de Hertz do seu monitor. Reflex caps at 224 FPS, so quite a few frames below 240. So it can be worth it to use a manual FPS. E você ainda deixa com o mínimo de latência possível. Você deixa os FPS estáveis e ainda atinge o mínimo de latência possível. Isso aqui é loucura, velho. Isso é muito legal, mano. Isso aqui pra, tipo assim, pra jogos assim mais leves como o Overwatch 2 parece ser um game change do caramba, mano. The second method you can use to configure G-Sync for low latency. The latency numbers are very comparable with both methods, but the good thing about using a manual FPS limiter is that it doesn't require your game to support reflex, and you get a few more FPS. A cap just 3 FPS below the maximum refresh rate of your monitor is enough. This makes sure that both G-Sync and V-Sync work as intended with no additional latency. Preferably, you want to use the in-game FPS limiter for that, but a good third-party program like RTSS or the limiter inside the NVIDIA driver also do the job. Now, both the FPS cap and the reflex method work great and result in roughly the same end-to-end latency. And in both Overwatch and Valorant, the latency is lower that way than running uncapped FPS with... Por exemplo, no Valorant eu conseguiria testar isso. Eu tenho um Valorant baixado aqui, inclusive. Depois de assistir esse vídeo aqui eu vou testar. E aí eu conseguiria testar, né? Essa parada aí do G-Sync, V-Sync, mais o cap de FPS. E aí ele falou também que 3 FPS a menos da taxa de atualização do seu monitor já irá funcionar. Então provavelmente funciona com 141 FPS, né? Ou então 360 vai ficar 357, aí no caso 237 e por aí vai. Everything turned off. Overwatch benefits more than Valorant here because it's much more limited by the GPU, and that's where limiting the frame rate really helps. However, you can get an even slightly lower latency by running uncapped FPS with NVIDIA Reflex. The effect is small for sure, but both Overwatch and Valorant show a slight latency. Se você não usar o G-Sync nem o V-Sync e só usar o Reflex Boost, você consegue a menor latência possível e teu FPS não fica capado. Reduction compared to the G-Sync configurations. Me sentindo um palhaço depois de ver esse vídeo. Pra chegar no final e ele falar o óbvio, né, que todo mundo já sabia do Reflex mais Boost, que deixa o menor de latência Monitors possível. do not just show new images all at once. Instead, they start at the top and render line by line and pixel by pixel until they reach the bottom of the screen. So while a monitor that's using adaptive sync starts drawing a frame and keeps drawing the same frame for the whole refresh cycle, a monitor that's not configured to use adaptive sync will abandon the original. Mas aqui é a vantagem de você usar o G-Sync com V-Sync, né? Ele faz um pixel inteiro, então tudo que você tá vendo na tela é em tempo real, entendeu? Aí se você não usa um sync, por exemplo, ele vai tipo distorcendo o pixel assim. Eu acho que dentro do jogo você nem deve perceber isso, né? Imagino eu. Ainda mais que tipo Overwatch da vida, que é um jogo muito rápido, muita coisa rola ao mesmo tempo. Acho que você nem tem tempo para conseguir perceber uma coisa como essa. Original frame as soon as it gets a new frame from the GPU and will start drawing that instead. So if your frame rate is higher than the refresh rate of your monitor, the lower parts of the screen will show bits of more recent frames. It's up for debate though how useful this really. O que pra mim é válido, viu? Porque se o frame começa a bugar do joelho pra baixo, tanto faz. A mira tem que estar do peito pra cima, cara. Tanto faz, se tiver do joelho pra baixo estiver zoado, tanto faz. Yes. Like
does seeing the reload animation a fraction of a millisecond earlier actually give you an advantage in game? I mean, there's typically not a whole lot of info on the bottom part of your screen that would be beneficial if you could see it just a little earlier. At crosshair level, which is where I measured these latency numbers, the latency advantage is small. I highly recommend to everyone to try both uncapped FPS and adaptive sync and see for yourself which you prefer. Just make sure to use the right settings. Thanks for watching. Aqui, ó, ele tá usando, tipo, botou um resumão aqui de quais configurações vocês devem usar. Caso vocês queiram testar tudo que ele falou nesse vídeo que eu expliquei aqui para vocês e traduzir, eu vou deixar nessa tela por um tempinho aí para vocês pausarem um vídeo e conseguir ler aí da maneira correta que vocês devem utilizar. E aí, já tinha ideia de como utilizar o G-Sync da maneira correta e você tinha ideia de que utilizando o V-Sync você conseguiria deixar o mínimo de latência possível, ficando atrás apenas do reflex mais boost? Cara, eu particularmente não fazia a menor ideia disso, sendo bem sincero com vocês, e se vocês forem testar algum desses métodos, deixa aqui no comentário que eu tô curioso pra saber. E também não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal que tem vídeo novo 3 vezes na semana. E aí, já tinha ideia de como utilizar o G-Sync da maneira correta e você tinha ideia de que utilizando o V-Sync você conseguiria deixar o mínimo de latência possível, ficando atrás apenas do reflex mais boost? Cara, eu particularmente não fazia a menor ideia disso, sendo bem sincero com vocês, e se vocês forem testar algum desses métodos, deixa aqui no comentário que eu tô curioso pra saber. E também não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal que tem vídeo novo 3 vezes na semana.